o teto de gasto tem que ser revogado. Eu não estou dizendo isso agora. Se vocês tomarem as eleições de 2018, eu falava nisso todo dia nos debates. Por quê? Porque é a maior aberração, sob o ponto de vista da literatura e da experiência internacional. Não existe um único país do mundo que dê status constitucional a um teto de gastos que só vale, na prática, para o investimento que interessa ao povo, saúde, educação, segurança, etc. Por quê? Porque o maior gasto corrente do país, juro, rolagem e amortização de dívida estão fora do teto. 52 de cada 100 reais do orçamento estão fora do teto. A parte do leão está protegida por esse teto apenas para transferir renda para o baronato financeiro a quem o Lula se vendeu o país. Desculpa, é uma trágica dor com que eu digo isso, mas o Bolsonaro é vendido a essa mesma gente, é o modelo econômico que eu estou tratando, e na segunda questão eu serei mais explícito ainda. Então, veja, quando você faz o teto de gasto e deixa juro fora, e o Bolsonaro começa a dar privilégio, por exemplo, os militares tiveram quase 30% de reajuste acima do conjunto dos servidores, por esse clientelismo, do corporativismo e irresponsabilidade do Bolsonaro. Resultado, a receita, a despesa corrente com outros custeios que não juro, subiu 9 pontos acima da inflação. Ou seja, o juro sobe acima da inflação pesadamente, as despesas correntes não juros sobem pesadamente. Onde é que o teto está sendo exercitado? No investimento. E o investimento é uma chave essencial para o país retomar o desenvolvimento. Eu repito para vocês, faz uma década, vai ter 11 anos, que o Brasil cresce zero pela primeira vez em 120 anos. Nasceram 25 milhões de pessoas nessa quadra. 10 anos é 3,5 de Bolsonaro e 7 anos, 6 anos e meio de Lula e PT. Por isso que não é Chico, Maria ou Manel o problema, é modelo econômico. Então a gente tem que revogar esse teto de gasto, mas não é para autorizar a gastança, como é o caso da Dilma, que quebrou as contas do Brasil. Não, não, não. Eu tenho todo um projeto complexo em que sai o teto de gastos, mas eu coloco 3 trilhões em 10 anos e só uma providência, zero déficit primário, no primeiro ano que o Congresso me der isso. Qual é? Corta 20% das renúncias fiscais, que hoje são 350 bilhões de reais por ano, em que, por exemplo, volto a dizer, salmão, queijo suíço e filé mignon não pagam piscofins. Esse mais 33 produtos suntuários dá 8 bilhões por ano. Eu sei onde a andorinha dorme. Eu fui ministro da Fazenda, sabe? Eu corto 20% disso com o olho fechado e uma mão amarrada nas costas. Só que eu vou acabar com a mamata da Localiza. Vamos lá, eu estou dando exemplo para o povo brasileiro saber o que é que eu estou tratando e como é que eu enfrento essa turma poderosa do sistema brasileiro. A Localiza todo mundo conhece como uma grande locadora de veículos. Pois bem, eu escolhi a Localiza porque era do Salim Matar, que era o cara que fazia apologia da privatização, a esculhambação do Estado no governo Bolsonaro. Pois bem, a Localiza é uma empresa de locação de veículos cujo faturamento, 60% não é locação de veículos. É revenda de carro sem imposto. A Localiza lá de Rondônia, ou lá do Rio Grande do Sul, ou aqui do Rio Grande do Norte, emplaca os carros dela no Brasil inteiro, em Belo Horizonte. Por quê? Porque não pagam R$1 bilhão de PVA. Enquanto o cidadão do Distrito Federal, por exemplo, aí de Tabatinga, né, o cidadão que anda numa motocicleta de madrugada, debaixo de chuva, com caixote de aplicativo nas costas, paga 4% de PVA na sua moto, a Localiza não paga IPVA, paga uma fração simbólica lá em Minas Gerais, que não paga o governo federal com a liminar, percebe? Então, Minas Gerais não paga o governo federal, mas faz o favor para um grande tubarão do capitalismo à moda Lula-Bolsonaro do Brasil. Estou dando o nome, estou dando o número, estou dando o endereço. Onde é que eu resolvo o déficit primário brasileiro? Eu já fui ministro da Fazenda. Eu cobrei uma alíquota de 35% nos grandes salários. O Lula e o Fernando Henrique revogaram. Eu já fui ministro da Fazenda, eu cobrei, como o mundo inteiro cobra, o imposto de renda pessoa física nos impostos, nos lucros e dividendos empresariais. O Lula e o Fernando Henrique revogaram. Percebe? O imposto territorial, irmão, escuta aí, por favor. O Correio Brasiliense ajuda o nosso povo a entender como é que ele está sendo assaltado e com essa lambança de contra o fascismo, contra o comunismo. Assalto. Olha aqui, deixa eu só dar mais um número. O IPTU de São Paulo, por mês, o Imposto Predial e Territorial Urbano de São Paulo, de um mês, é igual ao Imposto Territorial Rural da grande fazenda do agronegócio brasileiro inteiro, por ano. Percebe? O dinheiro está aí ouvindo a conversa, a questão é política, a que senhor você quer servir. E esses senhores, os tubarões da vida brasileira,
tomaram o Estado brasileiro, compraram Lula, compraram a cúpula do PT e compraram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já era vendido para eles há muito tempo. Essa é a minha razão de estar nessa luta. Só eu não tenho rabo de palha e capacidade, não é para denunciar ninguém, para olhar para o passado, é para dizer que o Brasil tem saída se a gente romper esse modelo econômico e esse modelo de governança política que nos destruiu. Ministro, por falar em saída, como é que o senhor vê essa questão agora dos combustíveis? O senhor é favorável à privatização da Petrobras, que já vem sendo apontada aí como uma saída para essa questão? Como é que o senhor resolveria esse problema do preço dos combustíveis? E também queria que o senhor comentasse a privatização aí de Petrobras e Eletrobras, que já está aí também na ordem do dia. Olha, irmã do Correio Brasiliense, olha de novo, o sistema econômico e o sistema político, mesma coisa. Onde a gente aterrissar está aí. O que está acontecendo com a Petrobras? Numa praça qualquer do Brasil, um sanduíche custa quanto? Como é que se forma o preço de um sanduíche? Eu estou tentando fazer um plebiscito programático e ajudar o povo a entender como esse país é assaltado por esse modelo econômico e esse modelo de governança política, ao qual os dois candidatos têm compromisso, sendo pessoas diferentes, faço sempre essa homenagem, etc. São pessoas diferentes, sem nenhuma dúvida, mas o modelo é o mesmo. Então, repare, quanto é que custa um sanduíche em qualquer praça do Brasil? É o custo de produção do sanduíche, quanto é que custa o pão, o queijo, o ovo, etc., mais um lucro razoável que pague o trabalho da pessoa que faz o sanduíche. Não pode ser um preço exorbitante e um lucro irrazoável, abusivo, por quê? Porque a concorrência vem e toma o freguês. Está todo mundo entendido? Isso é muito simples de entender. Pois bem, como é que se forma o preço de 1 litro de gasolina, de um botijão de gás, de um querosene de aviação que está nas passagens aéreas que alopraram de preço no Brasil também, não é? Do diesel que está infernizando a mesa do trabalhador brasileiro, porque o diesel é o frete está no preço da comida. Como é que forma o preço? De 1954, que a Petrobras foi criada, até 2016, quando o Michel Temer, que o Lula trouxe e botou na linha de sucessão brasileira, como está fazendo a mesma coisa agora com o Alckmin, por conchavo, para ganhar a eleição no tapetão, para não deixar nada disso que eu estou falando ser esclarecido para o povo, o que aconteceu? De 54 a 16, a Petrobras calculava quanto custa um barril de petróleo, quanto custa o salário dos trabalhadores, quanto custa o imobilizado das máquinas, etc., 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 botava ali um lucro razoável, em linha com as melhores práticas internacionais, e cobrava do povo brasileiro. Pois bem, um belo dia, o Michel Temer assume o poder, vamos lembrar, foi o Lula que trouxe o Michel Temer, chamando de golpe o que ele fez, e agora agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o golpe, o Eunício Oliveira, que presidiu o golpe, o Gedel Vieira Lima, que presidiu o golpe. Assim, eu não aguento mais isso, mas não sou eu, o Brasil não aguenta mais isso. Tanta contradição. O Ciro está atacando o Lula. Não, meu irmão, me chama de mentiroso. Diz que não é verdade que o golpe foi praticado pelo Senado e o Senado foi presidido pelo Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, líder do MDB, tangeram o impeachment da Dilma. Diz que é mentira que o Lula está agarrado com o Gedel Vieira Lima hoje. Então, é isso que eu estou falando, mas vamos voltar para o petróleo. Então, um belo dia, um politiqueiro que o Lula trouxe para a presidência da República, como está trazendo o outro agora, não digo tão politiqueiro quanto o Michel Temer, mas que é uma contradição insuperável, nesses assuntos práticos. O Michel Temer chamou o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo manda, e mandou trocar a política de preço da Petrobras por um negócio chamado PPI, Plano de Paridade de Preços de Importação. Ou seja, agora o sanduíche do Brasil não é mais calculado quanto custa produzir, mas sim, arbitrariamente, quanto eu venderia esse sanduíche se eu estivesse vendendo na praça de Amsterdã ou de Roterdã, lá na Holanda. E no mundo do petróleo, meus amigos, não existe competição. É um cartel internacional, 7 irmãs, ou a OPEP, de um lado, e pouquíssimos países que não sendo da OPEP são autossuficientes em petróleo, 80% deles estatais. E o Brasil é um desses poucos países autossuficientes. Então, veja, se eu chegar lá, acaba essa brincadeira. No primeiro dia do meu governo serão publicados 2 editais. O primeiro edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para trocar a PPI, ou seja, a paridade internacional, por uma nova estrutura de preço que será calculada pelo custo Petrobras, mais uma rentabilidade em linha. Custo lá fora, preço de barril lá fora, por conta da oscilação de guerra da Ucrânia, etc., 130, 140 dólares. Custo de produção da Petrobras, 10 dólares. Olha o tamanho do assalto, irmão brasileiro, que você está sofrendo todo dia. E isso vira o quê? Um lucro de 38%, quando o lucro em linha com as grandes petroleiras internacionais é de 6,5%, 7%. E isso vira, sabe o quê? No trimestre, janeiro, fevereiro, março, agora,
A Petrobras distribuiu, sem pagar um centavo de imposto, para acionista minoritário, a quem o Lula entregou o controle desse capital não votante, ele e o Fernando Henrique. Olha de novo o sistema econômico. O Lula fez a maior privatização de capital não votante da história da Petrobras. Resultado, o acionista minoritário tomou a Petrobras de assalto a partir do suborno a esses líderes que o Brasil hoje, do Michel Temer para cá, tem. Isso é o concreto, é o prático. Sabe quanto foi a distribuição de lucro no trimestre? 48 bilhões de reais. Saído da sacolinha, da bolsinha da dona de casa da periferia do Brasil, que está trocando botijão de gás por álcool e o filho indo para o Porto Socorro queimado. No Nordeste está voltando a usar lenha pesadamente, contribuindo para devastar ainda mais a Caatinga. Essa é a realidade brasileira. Então, comigo muda. Vai ser custo mais rentabilidade em linha com as petroleiras internacionais. Cai de 38% para 6,5%. Qual é o segundo edital? Esse anúncio vai causar uma queda no valor das ações da Petrobras. Como isso é um fato relevante, o Brasil tem que ser um país muito sério. Se eu for governante, vai ser um país criteriosamente respeitado no mundo. Em vez de vir para cá subornar autoridades e políticos, o mundo vai respeitar o Brasil pelo nosso comportamento. Eu vou publicar um edital dizendo que o governo, ao lado do primeiro, que o governo entrará comprando tantas ações quantas se queiram vender, até o limite de integralizar novamente 60% do capital da Petrobras, porque eu quero assenhorear-me dela para transformá-la na maior empresa de energia limpa do mundo, botando ela em hidrogênio verde, em energia solar, em energia eólica, para que a gente prepare o Brasil para a transição energética com mais objetividade e com mais velocidade. Privatização da Eletrobras é o maior crime que se pode cometer. É o maior crime. Por quê? Porque eu sou ideologicamente contra? Não. É que privatização, no caso brasileiro, dada baixíssimo nível de capital nacional, significa internacionalizar. E a peculiaridade da matriz brasileira, diferente da matriz alemã, por exemplo, é que ela é ainda muito extensamente de base hidráulica. Ou seja, se eu entrego ao capital estrangeiro a minha companhia de geração e distribuição de energia, eu, na prática, estou entregando aos estrangeiros o regime de águas do país. O que é isso na prática? O sistema Eletrobras é CHESF. O Rio São Francisco abastece todas as cidades a partir do projeto de integração de São Francisco, e haverá ali sempre uma confusão entre quilowatt-hora e abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, uma série de usos difusos de saneamento, etc. Por isso tem que ser estatal. Nenhum país do mundo entrega ao capital privado, muito menos estrangeiro, o seu regime de águas. E ela dá lucro. Por que nós vamos privatizar isso? Ou seja, se privatizar, eu tomo de volta, com as devidas indenizações, naturalmente. Era isso que eu queria perguntar. Se o governo conseguir privatizar, o senhor vai desfazer isso? Ou seja, e tem jeito de desfazer? Tem que ser no Congresso, no mercado? Se já estiver no mercado, como é que faz? Deixa eu lhe explicar. Ante uma certa omissão, data máxima vênia, com todo respeito, que eu sou um professor de direito, mas uma omissão indesculpável do Congresso brasileiro e do Supremo Tribunal Federal, essa gente descobriu um caminho absolutamente tortuoso para entregar o capital público brasileiro a interesses privados. Qual é a ideia? A mesma coisa que o Lula fez. Eles agora trocaram o nome de privatização para capitalização. Então, o que é que vai acontecer com a Petrobras, que foi o que o Congresso aprovou? E é um crime, porque meteram jabutis aí que vão encarecer dramaticamente a conta de energia do povo, que só aqui em Fortaleza subiu 25% agora, de uma pancada. Sendo que nenhum dos custos de produção da energia brasileira cresceu nem 5%, apenas porque canalhamente, lavar a veemência do Ciro Gomes, indexar as tarifas de energia do povo brasileiro em dólar. Então, todo mundo aqui ganha em real, cada vez menos, e tem que pagar tarifa pública em dólar, que é outra mamata que eu vou acabar. Olha, eles vão fazer o diabo para não deixar eu chegar lá, e eu quero saber se existe uma nação aqui me ouvindo, se eles vão votar com quem quer libertá-lo ou se vão votar com aqueles tiranos que estão sufocando o povo. Por isso é que eu vou até o fim, porque eu tenho segurança que o povo brasileiro vai acordar e vai ver o tamanho da canalice que é vítima nesses tempos trágicos que o Brasil está vivenciando, em que o pensamento progressista, o máximo que oferece ao povo brasileiro é uma volta a um passado ultra-reacionário, fisiológico e corrupto. Isso é o que é a tragédia brasileira, em que o melhor do pensamento progressista brasileiro está fraudado por esse apelo de volta ao passado, que vai produzir uma tragédia. O maior estelionato eleitoral da história brasileira está em marcha, se preparando aí. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui na Sabatina do Correio Brasiliense. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que possamos contá-lo com o senhor na próxima aí. Muito obrigado, viu?